A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 9. Esta aula presencialmente ela será ministrada no dia 26 de novembro de 2023. Aqui nos estúdios do CETADB estamos acompanhados hoje pelo Bruno e também pelo Natan e ainda pelo pastor Adovilson Alves de Andrade, e juntos trabalhamos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Apucarana como auxiliares, do pastor Daniel Salles Acioli, que é o nosso pastor presidente. Pastor Adovilson, paz do Senhor. Senhor pastor Hércules, a paz do Senhor, ao Bruno, ao Natan, que Deus abençoe grandemente, também aos nossos irmãos que estarão conosco participando desta lição de número 9. Deus abençoe a todos. Muito bem, o tema da nossa lição de hoje é a igreja e o sustento missionário. Se você acompanhou bem acompanhadinho, você vai verificar que as lições 7, 8 e essa, a lição 9, elas estão num conjunto no temário, no que diz respeito à provisão, à manutenção, o sustento dos missionários. Não será diferente o estudo que nós teremos nesta nossa aula de hoje, a igreja e o sustento missionário. O textuário da lição está em Filipenses capítulo 4, versículo 19, e diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A verdade prática da lição diz o seguinte: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus credita na conta dos doadores, ou seja, Deus considera como um fator positivo na vida daquele que contribui, com o sustento missionário. Vamos aqui avançando para a leitura bíblica em classe. Você pode tomar a sua lição. Caso você não tenha, abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, os versículos de 10 até o 20, e vamos acompanhar a leitura com o pastor Adovilson. Muito bem, Filipenses 4 e 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Todavia fizesse bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Muito bem, a leitura bíblica em classe então compreende o texto de Filipenses 4, versículos de 10 até o versículo de número 20. Vamos então aqui para os objetivos desta lição. Explicar a relação da igreja de Filipos com o sustento missionário é o conteúdo do primeiro tópico da lição. Já no segundo tópico, o objetivo é elencar os princípios básicos do sustento missionário. Por fim, o tópico terceiro é conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro da obra missionária. Esses então os três objetivos para cada um dos pontos desta lição que estaremos estudando a partir de agora. Pastor Adovilson, a definição da palavra-chave sustento. Qual é o significado de sustento? Significa manutenção, conservação. E no sentido figurado, amparo, arrimo, apoio. E com relação aos missionários, que é o assunto de hoje, o sustento missionário inclui alimento, vestuário, moradia, educação e saúde dele, da esposa e filhos. É necessário
um estudo sobre o padrão de vida do país para onde vai ser enviado o missionário, a fim de que a igreja possa enviar o suficiente para o sustento dele. É um assunto que nós estaremos estudando nesta aula. Conforme nós já dissemos, a amplitude dessa questão ela é grande, tanto que na revista está sendo proposta com ênfases diferentes, né? A mesma temática, porém com ênfases diferentes a respeito da questão que envolve o sustento, a manutenção do obreiro que está no campo fazendo o trabalho. Aqui nós estamos, quando você estuda a lição, você percebe que há uma ênfase, especialmente quando se executa a missão transcultural, ou seja, vai para outro país, outro idioma, outra cultura, uma outra realidade de vida, mas este também, ou estas, não é, deve ser também observações feitas para o caso de envio de missionários dentro do nosso país, porque também há uma diferença cultural significativa, o custo de vida de cidade para cidade também muda, e isso tudo é fator que deve ser considerado. Vamos então introduzir a lição de número 9, falando que o propósito dessa lição é estudar de uma maneira mais específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário, no contexto que nós estamos vivendo. Então, nós vamos dar início ao estudo a partir da porção bíblica que é a leitura bíblica em classe, Filipenses 4, versículos de 10 a 20. Na sequência, nós vamos destacar alguns dos princípios básicos, tomando por referência esse texto de Filipenses, que não é a leitura bíblica em classe que nós fizemos. Por fim, nós vamos então estipular uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e o da igreja de Filipe, porque você vai perceber que há distinção ao tratar dessa questão da manutenção de missionários. A respeito então desta consciência e do sustento missionário, é a ênfase que será dada para a importância que deve ser colocado diante da igreja em reconhecer que o sustento financeiro da obra missionária é de fato um dever dos membros da igreja local. Então vamos tomar como exemplo aqui, para trocar por miúdos, a igreja de Apucarana está enviando um casal, uma família de missionários para a Índia. A igreja de Apucarana é responsável por esse casal, tanto pelo momento que eles estarão saindo daqui, indo para o campo, a manutenção deles, da família toda lá no campo, e nós vamos verificar os desdobramentos disso, e também quando esse casal retornar, quando eles encerrarem o trabalho missionário deles lá e retornarem, a igreja ainda tem que se responsabilizar pelo retorno, porque há uma situação que envolve aí uma questão administrativa, inclusive. Então, estas as ênfases que nós vamos observar aqui. Que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros nos céus, na eternidade. Esta deve ser a nossa compreensão, até porque quando nós investimos o nosso recurso financeiro na obra de Deus, nós estamos dando condições para que alguém possa realizar a obra, especialmente aquela que nós não estamos fazendo, porque aqueles que não fazem, porém contribuem para que aqueles que têm a chamada específica para o trabalho possa estar realizando, garantindo o sustento. Sem delongas, então, vamos avançar para o tópico primeiro da lição, a igreja de Filipos e o sustento missionário é o tópico que nós estaremos vendo, já avançando aqui com o pastor Adovilson. Paulo e a igreja de Filipos é o subponto 1. Você que está com a sua lição, tópico 1 e o subponto 1, o texto da nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos. Nós acabamos de fazer essa leitura, que foi entregue voluntariamente. Veja bem que não foi nada forçado, deliberadamente, voluntariamente enviar essas ofertas ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia pela fé. Aliás, pastor, quando nós temos essa convicção do chamado, nós temos a convicção que o nosso Deus nos sustentará enquanto estivermos realizando a sua obra. E ele vivia pela fé e, consequentemente, nós também. No trecho de Filipenses 4, 10 a 20, vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez na vida. Quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus,
sua vida financeira não foi mais a mesma. E nós observamos isso ao longo da história. Não temos tempo, se eu contar o meu chamado como foi, tem aí uma igualdade, né? Tem uma semelhança com o que está sendo dito aqui, ó. Enquanto ele era lá abastado, no cinema ele era abastado financeiramente, tinha condições, enfim. Quando passou a servir ao Senhor, aí aconteceu algo, porque o nosso Jesus fala assim, olha, a partir de hoje, você vai aprender a depender exclusivamente dele. Exatamente, é ele que nos sustenta. E nós temos o próximo slide, o tópico 1 e o subponto 2, o privilégio de participar do sustento missionário. À luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio, isso é privilégio, né, de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e às suas famílias, por meio da Secretaria do Departamento de Missões da Igreja. Outra interessante, pastor, quem faz a distribuição é esta secretaria, é este departamento, não é, olha, nós vamos enviar particularmente quantidade de valores financeiros para determinado missionário. Então tem que ir para a igreja que vai enviar esses valores, não é? Então, através do Departamento de Missões. Eu me lembrei de uma palavra do pastor Ascioli, que ele diz sempre assim, ó, não é o muito de um só, mas é o pouco de muitos. E é assim que se faz a obra de Deus. Exatamente. Até porque há um perigo, há um problema em uma pessoa só se responsabilizar pela manutenção. A gente fala assim, porque tem um empresário na igreja e tal, mas empresas quebram. E a obra missionária precisa continuar. Não é? Então esse é um aspecto que a gente deve levar em consideração. O pastor vai continuar aqui com a exposição. Eu vou localizar um versículo que vai fazer parte, é importante esse texto. Eu tentei rebuscar na memória, porque é um texto do Antigo Testamento, e aí nós vamos fazer menção dele. Pastor, e é interessante também que nós já vimos casos, a pessoa está congregando, por exemplo, em Apucarana, e de repente ela está enviando particularmente uma quantidade em dinheiro para missões lá em outros lugares, ou até programas de televisão. Com certeza, financia programas de televisão e não ajuda o missionário da igreja onde ele toma ceia, onde ele congrega. É umas coisas que existem no nosso meio que não dá para entender. Eu chamei a atenção dos alunos assim, já que estão enviando dinheiro para o missionário através da televisão, lá para comprar algumas cabeças de gado, quando a pessoa tiver necessidade, precisa de uma oração no hospital, então tem que chamar esse pastor. E ele vai falar assim, eu não vos conheço. Então é interessante que nós devemos encaminhar para o Departamento de Missões, é ela que vai se responsabilizar para o envio de valores aos missionários. Agora, os filipenses faziam isto com alegria e de maneira voluntária, não tinha assim a insistência, ameaças. Lá em Filipenses 4:15 diz assim, como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Olha aí, de uma maneira voluntária, eles estavam auxiliando a obra missionária. Assim, conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Aqui ocorre uma relação espiritual de muita confiança em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais. É muito bom, os missionários estão a campo e têm a convicção de que existe uma igreja, pastor, intercedendo, orando, pedindo que Deus abra as portas para a pregação, porém também sustentando as missões transculturais. Então você veja que esse aspecto da lição 9 está bem ligado com o conteúdo da lição 8, não é? Que na verdade ali inclusive dá até a sugestão para que em algum momento que está sendo falado a respeito desse tema na igreja, que faça ali um vídeo, envie para o obreiro, quando estiver sendo feita alguma oração para a família do missionário, para que também se grave, mande para ele, para que ele receba esse estímulo, né? Exatamente. Esse estímulo, e saiba que tem uma igreja. O fato é que nós temos igrejas que nem sequer isso faz. Por isso que quando nós começamos a respeito desse tema e mencionamos isso, nós achamos aqui, e eu reverberei assim,
que a gente considera que isso deve acontecer quando um trabalho missionário ele é bem organizado, quando uma igreja tem bem organizado, muito bem definido um departamento de missões que vai de fato realizar esse trabalho a contento para suprir a necessidade do missionário, não só financeira, não é, material, mas também espiritual, emocional, enfim, realizar de forma completa. Agora, as esferas do sustento missionário é o subponto 3 aqui, falando ainda a respeito da igreja de Filipos e o sustento missionário. O trabalho missionário envolve, na verdade, ele é dinâmico, envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para um determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie a alimentação, moradia, transporte, as demais necessidades de diferentes naturezas, de acordo com o contexto cultural em que o missionário e a família estão inseridos. É, de fato, uma grande responsabilidade, em que, caso não haja o cumprimento rigoroso desse sustento do missionário, não é? O sustento financeiro, falando bem diretamente, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Veja que na proposta da lição está sendo mencionado ali os custos de alimentação, moradia, transporte, mas nós devemos considerar o aluguel do prédio onde a igreja vai funcionar, nós devemos considerar o custo para aquisição de bancos, cadeiras, de som, equipamentos, não é, para que a igreja possa funcionar bem, não é? Tem os custos ainda quando a gente fala da manutenção propriamente do missionário, pode considerar que em algum momento ele vai precisar de medicação, vai precisar de uma consulta médica, de um atendimento hospitalar. Isso tudo tem que ser considerado, melhor que não seja necessário, mas deve ser considerado para que, havendo a necessidade, o missionário não acabe por ficar desamparado, né? Por isso que aqui nós devemos então lembrar, nós devemos firmar essa ideia de que Deus recebe a oferta que nós fazemos aos missionários. Da mesma forma, ou na contrapartida, ele se compromete a nos abençoar. Então, não é uma troca. Você abençoa o missionário e isso não quer dizer que Deus fica obrigado a abençoar a sua vida e nem a conceder os desejos que você tem no seu coração, até porque tem desejo que temos que não presta, né? Mas Deus abençoa, essa é a prática do dia a dia que nós observamos. Deus então ele se compromete com a bênção, suprindo as nossas necessidades por causa do investimento santo que estamos fazendo na obra missionária. E é o texto que nós temos aí em Filipenses 4, versículos 18 e 19, diz assim, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível. Aí ele diz no verso 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então veja que Paulo tinha uma experiência vasta. Quando ele escreve para os Coríntios, capítulo 11, na segunda epístola, ele fala das dificuldades que passou, e ainda assim aqui nesse texto de Filipenses capítulo 4, ele fala que sabe estar em toda e qualquer situação. É o que diz o verso 12, sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, ou seja, sobejando víveres, não é? Como também a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Ele recebeu a oferta dos filipenses, porém, em dado momento, ele teve necessidades, e aí a gente observa que Paulo não teve a sua fé abalada, a sua estrutura de missionário não foi abalada por causa das dificuldades que ele enfrentou. Antes disso, ele firmou-se no seu propósito, e eu acho que esse é o que vale. Pastor, e o versículo 13, isolado, muito usado pela teologia da prosperidade, faz o adesivo, se coloca lá, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas não leio
o pretexto, os textos. E nem o contexto. Os versículos anteriores não vêm. É uma coisa que de repente pode ajudar você. Às vezes os irmãos sempre mencionam: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sem aqui mencionar o contexto, que é importante, mas é importante que você saiba que Paulo escreveu essa epístola aqui aos Filipenses quando estava preso. Então você imagine a situação assim: ele está preso, está dizendo assim, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguém vai dizer, mas não faz sentido um negócio desse. Como um indivíduo que está preso pode dizer que pode todas as coisas? Como que um indivíduo que está preso está louvando a Deus aqui? Porque a igreja de Filipos, quando ele esteve em Tessalônicas, ajudou ele no realizar a obra de Deus, suprindo as suas necessidades, mandando ofertas para poder estar ajudando na realização do trabalho. Então veja, ele estava preso, e quando ele disse, posso todas as coisas. Tem gente que hoje está livre, tem toda a condição, mora bem, tem carro bom, tem saúde boa, e fica praguejando para não fazer a obra de Deus, nem se envolver com Deus e a sua causa. E aí quando as coisas se apertam, aí ele menciona o texto, esse aqui, o versículo 13. Exatamente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pastor, é interessante que o teor, o núcleo da carta aos Filipenses é a alegria. Por mais de 14 vezes ele diz lá, alegrai-vos no Senhor. Interessante essa colocação também. Eu achei o texto aqui para a gente encerrar esse ponto. O que eu queria mencionar, eu fiz a pesquisa aqui e achei. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz assim o texto: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. Olha só, se guardarias os seus mandamentos ou não. Entendeu como é? Por que muitas vezes a gente anda por caminhos aplanados? Enquanto o pastor Adolvilson mencionou a respeito do chamado dele, eu me lembrei, quando eu me converti, as coisas não iam bem, aí eu aceitei a Jesus, e na igreja o pastor dizia que as coisas iam melhorar, pois os 9 meses seguintes foi uma misereira muito grande. Eu dependi de cesta básica da igreja, isso não é vergonhoso dizer aqui, eu dependi de cesta básica da igreja por 6 meses, e os irmãos me ajudaram. Eu tenho um irmão, que eu vou mencionar o nome dele, ainda que ele não tenha me autorizado, o Rogel Vachuk, à época me contratou para desenvolver um programa de computador para uma oficina que ele tinha em sociedade com outros 2 amigos dele, que trabalhavam na área de mecânica, autopeça e tal, e ele me contratou para poder desenvolver um programa de computador para ter o controle financeiro, de estoque e tal, e eu fiz esse trabalho, e foi por intermédio dele que eu aceitei a fé. Mas ele próprio, o Rogel, por muitas vezes, eu almoçava na casa dele, eu jantava na casa dele, porque em casa não tinha, me ajudou muito, o Rogel me ajudou muito, ele com a esposa, a irmã Sirlene, que hoje é pastora na igreja metodista do Brasil. Então você veja que a gente aprende muito com a vida, e as dificuldades que nós enfrentamos na vida, eu sempre tive essa ideia desse texto. Por que a gente enfrenta esse negócio? É justamente para isso aqui, para saber, é Deus querendo saber o que é que estava no seu coração, porque tem gente que quando passa uma luta, ele amaldiçoa Deus, entendeu? Fala mal de Deus, mas o que Deus está querendo na verdade é provar, para saber o que é que tem no coração desse indivíduo. Será que ele vai passar por essa prova e ao final vai estar firme, em pé, inabalável? Ele quer saber se você vai de fato guardar a palavra dele ou não. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, grava isso aí, porque nós já vamos encerrar esse tópico, que diz o seguinte: na relação dos crentes de Filipos com o ministério do apóstolo Paulo, há um contexto de liberalidade e voluntariedade, ou seja, voluntariamente os crentes de Filipos doava, era liberalidade, não era imposição. Entendeu como é? É assim. Vamos para o intervalo. Ao retornarmos, nós vamos tomar aqui os princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Já voltamos. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu vim aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam: pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil. Eu quero dizer que você precisa
rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADV, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADV, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Muito bem, retomando aqui a nossa aula, os princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja, é o conteúdo do tópico 2, pastor Adolvilson fazendo aqui a abertura com o subponto que diz o custo do sustento financeiro. Isso é necessário, né? O tópico 2 do subponto 1, antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer cálculos de custos, conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas 14 e 28, né, que diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Imagina só, enviar um missionário e de repente depois de alguns meses tem que retornar devido à falta. É necessário, na verdade, fazer uma pesquisa. Vamos mandar um missionário, vamos citar aqui o exemplo que já mencionei no primeiro ponto, vamos mandar um missionário de Apucarana para a Índia. Então nós temos que saber quanto custa para alugar uma casa, quanto custa para alugar um salão onde a igreja vai se reunir, ou se as reuniões a princípio vão ser só na casa, valor do aluguel, custo de vida, não é? Uma cesta básica, quanto que custa uma cesta básica, ou os alimentos necessários para o período de 30 dias, para um mês, quanto que vai se pagar de água, de luz, quanto vai se gastar com comunicação, com internet, com telefone. Tem que se levantar esse missionário local onde ele vai estar, vai precisar ter um veículo, quanto custa a aquisição de um veículo, quanto custa a manutenção desse veículo, as taxas, seguros, enfim, tudo que é necessário, tem que se calcular para de repente não enviar o missionário apenas com o dinheiro do lugar para onde ele vai morar e depois ele não ter condição de realizar um trabalho que esteja de fato a contento. Então, é prudente que previamente aí comenta sobre um contrato, queridos, entre igreja e missionário estabelecendo todas as tratativas, os pontos que devem ser acordados, não é? E ele usa até um texto aqui, Mateus 5,37, que diz assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não, o que passar disso vem do maligno. Deixa eu dizer uma coisa aqui, meus irmãos. O dia que eu ajeitei, porque os slides da lição sou eu quem faz, o dia que eu fiz isso aqui, na hora eu já pensei, eu vou ter que falar alguma coisa a respeito disso, porque no nosso contexto brasileiro, primeiro que nós não podemos fixar contratos dessa natureza, porque o ministro de cultos, primeiro não é reconhecido isso. É vocação. É uma vocação, de fato, a palavra mais fácil para sintetizar essa questão é essa. Então não tem como a gente estabelecer um contrato, até porque eu vou dizer para você, no auge dos meus 50 anos de idade, eu já vi contrato ser estabelecido com assinaturas, com reconhecimento de firma, não ser cumprido. Eu já vi isso. Assim como também já vi coisas que sequer foram comprometidas pela igreja de fazer a favor do missionário, e que, havendo a necessidade, foi feito. E quando esse missionário retorna do campo missionário, até o que a igreja não havia prometido fez, deu casa, acertou a situação, e ainda naquele momento, não vou mencionar onde, mas o obreiro até foi dirigir uma igreja, ter salário, enfim, para continuar servindo a Deus e sustentando a sua família com decência. Então, é isso. A questão da prudência em se fazer um contrato, eu acho que na verdade é prudente a gente enviar missionários que de fato sejam missionários.
Porque se você enviar um missionário de fato, como a igreja de Antioquia fez com Paulo, reconheceu nele o missionário que de fato ele se mostrou ser, então não haverão problemas de nenhuma natureza. O fato é que nós vivemos problemas quando enviamos missionários que não são chamados. Aí não é missionário, aí é um descarrego. O camarada está dando problema no ministério da igreja, então vamos mandar ele como missionário, não que ele seja missionário. Vamos enviar ele como missionário para tal parte. Aí ele vai ficar para lá uns 2, 3 anos, vai sofrer bastante lá. Quando ele voltar, ele vai voltar mais mansinho. O fato é que muitas vezes nem volta, ou se volta, nem volta tão mais mansinho assim, porque ele fica remoendo as coisas ruins para lá, e quando volta ele está com aquele mal, não é, já no seu coração, e as coisas tendem a ir de mal a pior. E isso eu poderia citar aqui vários exemplos para os irmãos. Então, o primeiro negócio, a igreja tem que enviar missionários que de fato são chamados por Deus para não ter problema. Aí não precisa fazer contrato, é só ter palavra. Boa a menção que o pastor Adolfo fez do texto de Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Faça cumprir. O que você falou sim, vai ter que ser sim. E o que você disse não, vai ser não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Nesse sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário. E quando esse missionário volta, a igreja continua tendo responsabilidade com ele, porque enviou, ele foi com a família, ele foi com filhos, ou de repente foi sem, mas voltou, já veio com filhos, e agora ele vai chegar aqui, vai cair de paraquedas e vai viver do quê? De vento? Vai morar debaixo de uma tapera, de uma lona? Não, a igreja tem que dar a condição para que ele continue a vida dele naturalmente, com normalidade, sem que seja necessário fazer um papel e todo mundo assinar para depois não cumprir, porque infelizmente tem disso aí. Pastor, aí aqui nesse próximo slide, ainda sobre esse custo financeiro, né? Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente, o pastor já comentou, não é? O transporte missionário até o local de atuação da obra, moradia, educação, saúde. O foco do missionário é pregar o evangelho, porque imagina a pessoa no campo missionário preocupado como é que vai pagar a água, a conta de água, a conta de luz, ou o sustento da família. Então o foco, ele deve se desvencilhar dessas questões, sabendo que a igreja vai manter, e o foco, pregar o evangelho. Esse é o trabalho. O ajuste periódico, eu acho que ele deve ser considerado, ainda que eu não tenha mencionado anteriormente, mas é assim, o obreiro foi e levou as crianças dele. Então esse ano foi para lá, está tudo certo, as crianças pequenininhas, está tudo certo. Só que o ano que vem as crianças vão mudar de idade. Aí existem países que você tem obrigatoriedade de colocar as crianças na escola. E você tem que colocar a criança na escola, e aí para colocar a criança na escola, tem custos que envolvem isso também. Não é? Tem custos. Esse negócio que nós temos aqui no Brasil, escola pública, uma mamata, uma mordomia sem tamanho, olha, não é todo o país que tem isso, tá? Não é todo o país que tem isso. E aí é necessário que seja verificado, ou pelo menos dê condições, abertura para o missionário falar com o pastor ou com o agente de missão da igreja, para dizer assim, olha irmão, tá tudo aqui, até aqui está tudo certo, mas agora nós estamos em novembro, a partir do ano que vem já estou tendo que fazer a matrícula do meu filho, para o ano que vem ele tem que ir para a aula, e aqui no país onde nós estamos, aqui na região onde nós estamos, tem um custo de deslocamento, tem um custo para comprar uniforme, enfim, tem custos, e aí a igreja tem que fazer frente, porque o obreiro está lá, recebendo, vou exemplificar aqui, R$2.000 para poder fazer o trabalho, chegou um ponto que R$2.000 não dá mais, ele vai precisar de R$2.300, R$2.400, os R$300 e R$400 vai sair da onde? Fala para mim. Ele vai sair na rua para roubar de alguém? Não vai. A igreja que enviou vai ter que fazer frente a essa despesa também. Porém, pastor, na última colocação aí, olha que interessante, isto respaldará a obra missionária até que esta adquira condições de se autossustentar e dar assistência ao obreiro em todas as áreas da sua vida. Agora você imagina, o obreiro é sustentado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas ele não conseguiu formar uma igreja, e através desta igreja ele vai conseguir o seu sustento. Aí tem alguma coisa que deve ser averiguado. Portanto, não sei o tempo que demora, eu andei fazendo umas pesquisas, mas não cheguei a uma conclusão, porque cada
território. Cada região tem uma particularidade. Exato. Mas se demorar muito tempo, alguma coisa está acontecendo. Que ele deve abrir igrejas, não é? O objetivo é construir um templo e é o foco do missionário. E ali as pessoas congregarem e ajudarem no sustento desse missionário. Muito bem, ainda a respeito dos princípios básicos, vamos falar então exatamente a respeito disso. Com base no texto bíblico de Filipenses, que é a nossa leitura bíblica, capítulo 4, versículos 10 a 20, apresentamos então alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. A lição aqui está relacionado 5 aspectos que foram considerados básicos. Então vamos lá. O primeiro é: o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários no campo. Já mencionamos aqui a respeito disso. 2, letra B, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. Para não acontecer de repente você mandar o dinheiro do missionário na conta de um irmão da igreja e esse irmão da igreja ter problemas financeiros, por exemplo, e o banco reter o dinheiro e aí o missionário ficar numa situação difícil. Isso é um exemplo que eu estou dando, porque já experimentei isso. Não é? Dinheiro se manda na conta do missionário, nunca mais. Eu falhei uma vez em mandar dinheiro de oferta na conta do pastor da igreja, que aí ia repassar o dinheiro para o missionário. Quando eu fui descobrir, o pastor estava retendo uma partezinha e repassava só uma fração para o missionário. E o missionário, assim, perplexo de comentar a respeito disso comigo, ficou quieto. Eu só fui descobrir isso já há quase 2 anos, que eu estava mandando oferta e o pastor ficava com uma parte, não sei se ele dava para outro missionário, não posso afirmar isso aqui, mas o fato é que o missionário com quem eu havia me comprometido de mandar, naquele momento era um salário mínimo, ele não estava recebendo o salário mínimo todo, porque tinha um filtro. Então, após isso aí, nunca mais eu mandei dinheiro para terceiros. O missionário que combina, ele vai abrir uma conta, se ele não tem, ele vai pôr na esposa dele e o dinheiro vai direto para eles. Isso é uma prática que eu passei a adotar para que a gente tenha condições de efetivamente controlar isso. Mas a igreja tem esta responsabilidade. Pastor. Muito bem, continuando ali, temos lá ainda, né, a letra C: o sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho. Fomos salvos e o nosso desejo é que os missionários alcancem mais almas, né? A Deus pela salvação apoia a proclamação do Evangelho e por isso doam voluntariamente, já comentamos sobre isso, ofertas para sustentar os missionários enviados. E a letra D da lição o sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo, de acordo com a natureza daquele trabalho missionário, fazendo análise da região, dos custos, enfim. O sustento, a letra E, o sustento de missões deve ser feito de modo constante e permanente. Claro, chegará um tempo, isso que deve ser bem focado, que o campo de missões ou o missionário, ele vai lá, o foco abrir uma igreja, iniciar um trabalho, e a própria igreja estará sustentando esse missionário. Eu acho que a igreja que envia o missionário deve ter a ideia de que o missionário deve ter condições de viver com decência, não é? Sem passar dificuldade, sem viver de miséria, até porque também tem que se compreender que muitas vezes irmãos da igreja que estão passando necessidade, eles acabam buscando um certo apoio na casa pastoral, não é? A gente observa isso, a gente viaja muito, né? Através do setário, a gente viaja para muitas regiões e às vezes você chega na casa de um pastor e você observa que nos horários próximos às refeições sempre chega alguns irmãos e tal, e fica muito claro, fica muito claro que esses irmãos chegam na casa do pastor nessas horas porque na casa deles não tem. E se o pastor também não tiver, diz para mim como é que as coisas vão acontecer. Então, a gente tem que considerar isso também. Aí você está um exemplo aqui. Eu fiz uma viagem, não é, para atender um compromisso, e como cheguei bem cedo, na verdade eu cheguei um dia antes, eu dormi na casa do missionário, e aí pela manhã eu dei uma sugestão para ele que eu queria conhecer a cidade, e ele me levou para conhecer a cidade, e nós fomos e paramos num lugar que não chega a ser um shopping, mas é o que tem naquele lugar que se aproxima de um shopping, e lá naquele shopping tem
uma lanchonete, e aí a gente conversando, ele falou, não, vamos parar para tomar um café. E fomos para tomar esse café. E aí eu chamei o menino dele, um guri de uns seus 8, 9 anos de idade, e eu disse para ele, veja aí o que é que você quer comer disso aqui. Ele falou, pastor, eu sempre quis, essa foi a palavra dele, eu sempre quis comer um biscoito desse, que é assim, uma bolacha cheia de chocolate em cima. Recheado? Ajuda aí, Natan. Não sei. Aquelas bolachas assim que é fininha, cheia de chocolate em cima. Não é brownie, é cookie. Pronto, cookie. O menino sempre quis. Ele falou, não, eu sempre quis comer um cookie. Eu falei, meu Deus do céu, o missionário está aqui, 9 anos, estava lá, e o menino acho que passava naquele lugar e via aquele troço e ficava com vontade. Você entendeu como é que é? Então assim, se a igreja faz frente, é que eu estou dizendo isso porque eu sei que a igreja não fazia frente àquele missionário a quem eu estou me referindo aqui. E aí, obviamente, que ele não tinha condições de tirar do orçamento apertado para comprar um cookie que, vamos colocar aqui R$5 de valor. Absurdos, né, na verdade. É interessante que manter o missionário é uma coisa, ajuda de custo é outra. É outra história, com certeza. Tem muita gente enviando uma ajuda de custo, mas ele fala para a igreja, estamos sustentando. Não, está indo para o missionário uma ajuda de custo. Então tem essa diferença. É bem fácil, vamos aqui ser bem coerente. Fala para mim se você consegue viver com um salário mínimo. Você, a sua esposa e 2 filhos. Ainda que seja numa cidade interiorana do nosso Brasil, com um salário mínimo é bastante difícil de viver. Você vai sobrevivendo. Essa é a realidade brasileira, meu irmão. Então, se você quer dar condição para um missionário ir para o campo, com a família, fazer um bom trabalho, já tem em mente, um salário só não dá, tem que ser mais. Se ele vai pagar aluguel e tal, vai precisar se deslocar, vai precisar comprar uma motinha, um carro e tal, um salário mínimo não dá, e eu sou capaz de dizer que 2 ainda vai ficar apertado. Se tiver que pagar aluguel e comprar um veículo, que seja uma moto, que tem um custo mais barato de consumo, de manutenção e tal, ainda assim 2 salários vai ser difícil. Então a gente tem que estruturar, pensar isso, para não colocar famílias em sofrimento e de repente colocar o pessoal para murmurar contra Deus e contra a igreja, que tem uma boa vontade, não é, de fazer a obra. Deixa eu aproveitar e falar um outro negócio. Gente do céu, a igreja, eu ouvi um relatório de uma igreja que tem R$90 mil no caixa de missões. Aí o pastor fala isso com pompa. Eu sei lá se eu estou muito errado, talvez eu esteja muito errado, mas eu acho que caixa de missões não pode ter tudo isso de dinheiro, porque se tem dinheiro para missões, então é porque eu tenho condições de fazer mais por missões, ou não estou fazendo nada em missões. Entendeu como é? Porque, poxa, você tem 90 mil no caixa de missões, os missionários que estão no campo, eles moram bem? A igreja onde eles estão reunidos já está bem arrumadinha, está tudo certinho lá, entendeu como é que é? É uma coisa assim que, puxa vida, tem tudo esse dinheiro no caixa de missões, e essa igreja particularmente que eu conheço, eu sei que os missionários ganham o mínimo, porque o pastor ainda manda descontar do dízimo. Então, vamos lá. Pastor, vamos dar prosseguimento? Tópico 2, o subponto 3, um apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente ao seu ministério, como já dissemos aqui, voluntariamente, tá certo? Nesse sentido, as necessidades dos missionários não podem ser ignoradas por causa da falta de planejamento bem feito. Filipenses 4:15. O fato é que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis em quem eles confiam para perseverar no apoio, oração e doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, é o cerne da lição, né, dessas lições, mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e a sua família no campo de trabalho. Digne é o obreiro, né, do seu sustento, quando está trabalhando, enfim. Vamos mais adiante, pastor? Encerrando então aqui esse ponto 2, os princípios básicos do sustento missionário passam por esses pontos aqui: pelo suporte financeiro, pela entrega eficiente dos recursos e voluntariedade.
Agora nós vamos para o intervalo e após o intervalo nós retomaremos o tópico 3º, aprendendo a investir na obra missionária. Já voltamos. Bem-vindos ao mundo do conhecimento e crescimento espiritual. Temos o prazer de oferecer uma ampla variedade de cursos destinados a fortalecer a sua fé, aprofundar o entendimento bíblico e equipar você para um ministério significativo. Nossos cursos são uma jornada de aprendizado e descoberta que transformará sua vida e capacitará você para servir com excelência. O Superbox Aplicação Ministerial são 7 cursos para aqueles que desejam se aprofundar no estudo das Escrituras e aprimorar suas habilidades de pregação e ministério. Este box é a chave para desbloquear seu potencial como líder espiritual. Nossa missão é fornecer um aprendizado enriquecedor, onde a palavra de Deus é a base de cada lição. Junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e transformação pessoal. Este é o momento de se capacitar, crescer e impactar o mundo ao seu redor. Glorificamos a Deus por esta aula maravilhosa. Aprendendo a investir na obra missionária é o tema que nós temos aqui no tópico 3º. E o pastor Adovilson já vai falar sobre a singularidade da contribuição da igreja de Filipos em relação à igreja de Corinto. É o subtópico, o subponto 1 aqui do tópico 3. Do tópico 3. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária. Voluntariamente enviavam as suas ofertas, pois, como vimos, ela enviava oferta aí para os apóstolos, para o apóstolo Paulo. Não obstante, já a igreja de Corinto, queridos, tem deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus. É interessante que temos algumas referências. Eu faço questão de ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Olha como era a igreja de Corinto: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. E o versículo 5: pois nele vocês foram enriquecidos. Olha o apóstolo Paulo falando com relação à igreja de Corinto: pois vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento. E o versículo 6: porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. E é interessante o versículo 7: de modo que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Este era o perfil da igreja de Corinto no âmbito espiritual. Eu lembro, pastor, de uma revista, uma lição da escola dominical muito antiga. A capa era a igreja de Corinto, uma igreja fervorosa, porém não espiritual. É o texto aí, está na lição, nas referências que vocês têm, 2 Coríntios 8, 7. Exatamente. Diz assim, portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, nas palavras, na ciência e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Que graça? A graça que ele está se referindo aqui é a coleta que Paulo mandou que fosse feita para ajudar os crentes pobres da região da Judéia. Então ele está dizendo, como vocês são uma igreja 10, top, né, joia, uma igreja poderosa, assim também façam-se participantes, sejam abundantes na coleta, porque eles não eram. Exatamente. Eles não eram. Os seus membros demonstravam insensibilidade, não é? Quanto ao sustento financeiro do seu missionário. E era uma igreja abençoada, só que não abria mão, né? Infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. 2 Coríntios 11, 8, numa versão transformadora eu trouxe aqui: para servir vocês sem lhes ser pesado, tomei contribuição de outras igrejas que eram mais pobres do que vocês, uma igreja rica, dependendo de uma igreja que tinha menos condição para que eles ouvissem o evangelho. Veja bem esse choque, né, financeiro que havia nessa época aí, ó. Então, queridos, que coisa impressionante. O versículo 9 diz assim: e quando estive com vocês e não tinha o suficiente para me sustentar, não fui eu um peso para ninguém. Ou seja, ele não cobrou isso, né? Pois os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram tudo o que eu precisava. E o Filipenses 4,15: como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho,
quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Dependeu de outras igrejas para pregar o Evangelho de Corinto. Que coisa impressionante. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. Eu gosto muito desse texto, pastor, eu trouxe aqui na Nova Versão Transformadora, Gálatas 6:6, que diz assim: aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Ou seja, ele está instruindo em coisas espirituais e deve receber em coisas materiais também e espirituais também, oração, intercessão, enfim. E também temos aí nesse texto Romanos 15, né, que diz assim, Romanos 15:25, agora porém estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. 26, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. E o versículo 27, eles tiveram prazer nisso, e de fato são devedores a eles, pois os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus e com seus bens materiais. Então tem tem um segmento religioso que diz que isso não pode, que não é bíblico, que o pastor assalariado, isso não existe, e leva-se até um exagero, falando que todos são ladrões. Então, por que não estudam a Bíblia Sagrada e não viram que desde o começo, apóstolo Paulo era sustentado sim pelas igrejas? E lá em 1 Timóteo 5, um texto interessante, o versículo 18, pois a Escritura diz, está se referindo ao Antigo Testamento, não amordace a boca do boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Está retirando lá da lei de Moisés. 1 Coríntios 9:9 diz assim, pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Logicamente está se referindo ao obreiro que está em atividade no campo missionário. O lavrador quando ara, e o debulhador quando debulha, deve fazê-lo na esperança de participar da colheita. Claro, ele planta, ele colhe, ser participante da vai bênção. participar. E o versículo 11, se entre vocês semeamos coisas espirituais, está aí, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Está aí a palavra de Deus clara, e não tem o que contrapor a isso. O subponto 2 diz, tendo consciência de nosso dever. Contudo, o apóstolo Paulo, ele ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores, ou seja, ele atribui como um fator positivo na conta daqueles que assim o fazem. E esse é um texto na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos ali de 6 a 8, nós sempre usamos esse texto quando vamos alçar ofertas na igreja, porque fala de voluntariedade, fala na verdade de cada um contribuir conforme coloca no seu coração. Hoje, na verdade, essa questão da contribuição não é diferente, porque a oferta que nós entregamos para o sustento missionário, o Senhor recebe com alegria. Esse ato nos dá a certeza de que Deus irá suprir as nossas necessidades, conforme o texto de Paulo aos Filipenses 4:19. Desta maneira, então, investir na obra missionária é alimentar a certeza de que estamos ajuntando tesouros nos céus. Jesus fala a respeito disso no Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus, versículos 20 e 21. De fato, é essa característica que nós temos em relação a investir na obra missionária. Pastor Odovilson, o terceiro subponto aqui fala de pessoas financiando a obra divina. Muito bem, você que está com a sua lição, é o tópico 3, o subponto 3, em Lucas 8, de 1 a 13, nós lemos aí e vemos um grupo de mulheres que acompanhavam Jesus, né? E o serviam com seus bens, está aí, ou seja, sustentavam financeiramente o ministério de Jesus e dos seus discípulos. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do Reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Não é de hoje, já é algo
é uma ordem de Jesus, nós dissemos anteriormente, uma ordem não se discute, se cumpre, né? Isso nos revela que, apesar da impossibilidade da maioria dos cristãos fazer missões transcultural, né, diretamente no campo, ele pode enviar o sustento para o missionário, né? Mesmo a partir dessa resolução, garantir a execução da obra de missões transculturais. Eu não posso ir, o meu chamado é para estar ensinando, orientando, mas eu posso enviar a questão financeira. Aí no tópico 3, o subponto 3, não é? Portanto, atentemos para as palavras de Hudson Taylor, missionário inglês na China. A obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. E ele falou isso com propriedade, né? Foi missionário na Índia por apenas 50, na China, né? Por apenas 51 anos. Então ele certamente experimentou o que é a provisão de Deus. Encerrando o tópico 3, não é? A igreja de Filipos tinha a consciência do privilégio, veja, privilégio de investir no sustento financeiro do ministério do apóstolo Paulo. A igreja, na verdade, entendia que financiar a obra missionária era um privilégio, e de fato é. Vamos então para a conclusão desta nossa lição, a de número 9. Pastor Adovilson. Muito bem, nossos dízimos de oferta são a maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida e a vontade divina, a salvação dos perdidos da terra, a abrangência, né, para missões. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazer chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem da vida eterna. Muito bem, nós encerramos aqui a nossa aula de número 9, uma reflexão muito importante e, por assim dizer, também necessária para o momento que nós estamos vivendo. E queremos aqui agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco nessa aula. Também a você, irmão e irmã, pedimos que nos auxilie na divulgação desta aula, não é? Coloque o link aí nos seus grupos de WhatsApp, faça uma divulgação por meio das suas redes sociais, compartilhe, não é? E se você ficou com alguma dúvida, pode também escrever um comentário para que a gente possa te direcionar a resposta para tal. Esses slides que nós usamos aqui em nossas aulas, eles são fornecidos gratuitamente. Caso você queira, eu só preciso do seu contato de WhatsApp para colocar você na lista de transmissão, e assim toda semana você já recebe de forma antecipada também os slides, assim como o desta lição. Deus abençoe a sua vida, não esqueça de orar pelas nossas vidas, para que Deus nos dê força e a cada dia abra portas para a pregação do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Muito bem, a honra é para o nosso Deus e a alegria é nossa em estarmos executando esta obra. E se as suas orações não conseguimos, ore por nós oramos por vocês. E a vitória é nossa, pelo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.